capítulo 14. O arrebatamento. O nome Enoque significa iniciado, e narra de maneira metafórica todo o processo de arrebatamento que sofremos em nossa mente, que nos faz iniciar na luz. E se prosseguirmos neste processo praticando a fé e perseverando em Cristo, nos tornaremos um eleito. E é a estes que o livro foi endereçado e escrito, aos eleitos. Muitos são chamados à luz, poucos serão os escolhidos e muito pouco mesmo, 144.000, os eleitos. E esses eleitos têm uma missão fundamental: lutar contra a iniquidade e o mundanismo religioso estabelecido na consciência. E na verdade, o livro foi escrito para os eleitos e fala do arrebatamento de Enoque. Toda a sua trajetória de ascendência, todo o processo vivenciado durante o percurso e também a sua volta. Isto tem muito a ver com o arrebatamento dos pensamentos daqueles que demonstram uma busca, uma sinceridade, são iluminados e creem no Senhor e elevados em consciência espiritual. Estes serão arrebatados e levados de volta a um entendimento puro, santo e imaculado, livre do engano religioso. Como Enoque, transcenderão a um estado de iniciação na luz e serão tirados do meio de uma corrupção religiosa deste mundo. Cada fase, cada período e cada etapa neste processo, o qual será vivido por todos que crerem na sua proposta, está narrada no livro. Infelizmente, a compreensão será para poucos, pois serão poucos os eleitos. O processo de eleição dependerá de uma atitude drástica na fé. O preço da eleição é para poucos. Usando esta forma de linguagem, ele relata todo o processo de iniciação na ascendência e na luz a todos quantos são arrebatados pela fé em Cristo. Igualmente, se crermos e perseverarmos em Cristo, seremos elevados também a um estado de consciência maior, a um estado mental de ascendência, até que atinjamos o lugar que Cristo preparou nos lugares celestiais. E esta é uma de suas promessas principais. Perceba como todas as coisas representam estados mentais, fases mentais da espiritualidade, até que venhamos a atingir graus elevados no processo de glorificação da própria consciência. E Enoque relata isto. É uma evolução da consciência com relação à própria verdade. É uma experiência magnífica que deve ser experimentada por alguns cristãos. Infelizmente, algo que só o encontro com a luz fará. Como mencionei anteriormente, muitos estão ainda não em total caos mental. A mente humana é entregue às profundezas da ignorância espiritual. Totalmente entregues à escuridão do entendimento e da compreensão, criam deuses e arquétipos de pensamentos. Não estou preocupado com aqueles que me criticam ou não me ouvem, porque nem todos estão preparados e condicionados a ouvirem e entenderem as verdades eternas. Há um véu nos olhos da maioria, e isto as escraviza dentro dos sistemas religiosos fechados. As pessoas estão revestidas com suas verdades e não conseguem enxergar além daquilo que foram a elas estabelecidos. Estão subjugadas e limitadas dentro de um padrão mental de seus pensamentos moldados em uma matrix religiosa. Mas quando Cristo entrar de verdade na vida delas, com certeza toda esta roupagem religiosa vai ser tirada e conhecerás a verdadeira liberdade de uma mente que está agora livre para buscar o verdadeiro entendimento. Enoque é a representação mental de iniciação na luz, tendo como chave hermenêutica ou interpretativa, Cristo. A luz que ilumina a mente humana e o leva à compreensão do oculto. A chave de toda a interpretação dos mistérios ocultos, a hermenêutica tão conhecida pela filosofia. O termo hermenêutico tem por etimologia a palavra grega hermenêutique, com o significado de arte de interpretar. A ciência da interpretação passou a ter seu sentido ligado à interpretação de textos bíblicos e tornou-se então uma ciência. O termo está ligado ao deus Hermes, da mitologia grega. Protetor dos rebanhos em sua função primordial, Hermes também é considerado mensageiro dos deuses e condutor das almas. Era o responsável para trazer aos homens as mensagens dos deuses. Ele é considerado o intérprete dos desejos dos deuses para com relação ao homem, e serve assim como intermediário entre Deus e os imortais. Ele também é um condutor das almas humanas para o Hades ou para o Olimpo, ou seja, cabe ao Deus conduzir o homem em sua moral e em seu destino, mesmo que ainda caiba a esse homem o arbítrio de seus atos. Pela analogia com o cristianismo, em que o dito Filho de Deus afirma ser o bom pastor, a metáfora nos leva a compreender que Jesus nos leva e nos revela o Pai. Jesus nos faz conhecer o Pai. Ele é a própria interpretação da vontade do Pai para nós. Somente Cristo pode nos tirar da condição de mortos para Deus e vivos para o mundo, pois esta é a primeira condição da alma humana.
Todos vivem no Hades, encerrados na escuridão da ignorância, e precisam ressuscitar para um novo entendimento, e a busca por uma consciência maior. Conhecê-lo é conhecer o próprio Deus. Ele nos revela Deus. E Deus é a plenitude da verdade. Portanto, o homem somente conhecerá Deus por Cristo. Por esta razão, todo conhecimento de Deus se torna enganoso quando as fontes não provêm da fé nele, mas por nossas obras. A comparação entre o Deus grego e o Messias cristão parece se estender e se firmar em suas representações como deuses próximos ao homem quando verificamos que Hermes, ao sacrificar novilhas aos deuses e a si mesmo, se fez Deus, como Jesus afirmava que o era, sacrificando-se como o Cordeiro de Deus. Pensadores gregos tentaram narrar através de seus mitos todo o plano de Deus de conduzir os homens, retirando-os de um estado de ignorância e os conduzindo a um estado de consciência. Através de Cristo o processo é o mesmo. Usaram de uma linguagem pessoal, porém, retrata uma verdade inquestionável. Ambos são deuses misturados aos homens. Ambos têm a humanidade como companhia constante. Mas a relação mais significativa entre os dois está na palavra. Se Jesus afirmava que era o próprio Verbo e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Hermes é apenas um mito que busca retratar uma realidade mental, enquanto que Jesus é a própria realidade espiritual. Era o que trazia a palavra divina aos homens. Está aí a etimologia da palavra hermenêutica. Jesus é a própria revelação do Pai aos homens. Quer conhecer o Pai? Conheça Jesus. A compreensão de certos assuntos relacionados a Deus e a nossa salvação dependerá de alguns fatores importantes, os quais devem ser por nós conhecidos. Um deles é a própria revelação do Pai em Cristo. Outra coisa é que existe um tempo exato para que a porta da compreensão sobre determinado assunto se abra para nós. Tudo que for necessário para nossa salvação no tempo certo e determinado o Senhor irá nos revelar. Tudo que nos é oculto, de forma lenta, progressiva e ordenado, vai sendo trazidos à nossa compreensão. Tudo dentro de uma ordem disposta dentro de um tempo determinado. Nada virá antes e nem depois. No tempo exato virá o nosso entendimento, gerando realidades. Apenas é uma questão de dignidade e merecimento, apesar da graça ser a responsável. E graça é um favor imerecido dado por Deus aos homens. É misericórdia que resgata a alma da mentira e do engano. Apenas temos que seguir o Cordeiro de Deus. Veja que o mal atua exatamente aí. Quando nos incentiva, nos empurra e nos leva a conhecer a Deus e seus mistérios, sem observar que Deus só poderá ser revelado através de Jesus. E que somente a fé nele nos fará progressivamente ir conhecendo-o. O mal atua na ansiedade em querer que as coisas sejam nos dadas fora deste tempo determinado. E também pelo fato de desprezarmos aquele que é a verdadeira hermenêutica de Deus. Conhecer a Deus é observar e seguir a Cristo. Só Ele nos revela o Pai. Só através dele conheceremos a vontade de Deus para nós humanos. Aí está a verdadeira prosperidade. Quando de forma certa, ordenada e segundo nossa dignidade em Cristo vamos recebendo deste conhecimento através da fé nele. Este conhecimento que produz salvação. Prosperar não é conquistar um apartamento, um carro novo, ter dinheiro abundante como muitos sistemas prometem. Mas é uma prosperidade na verdade. Todo conhecimento fora de Cristo é suspeito. Ninguém conhecerá o Pai por outro meio ou de uma outra forma. Princípios herméticos. Algumas escolas de iniciação ao oculto falam da existência dos 7 princípios herméticos que regem a busca pela verdade. É óbvio que dentro do sistema filosófico estas coisas sejam de extremo valor. Porém, para nós que buscamos a iluminação por Cristo e recebemos dele o chamado para caminhar em busca da plenitude da glória a qual fomos destituídos, é essa luz que queremos manter acesa. E nós que fazemos dele a nossa luz que nos encaminha a esta plenitude da verdade. Devemos estar convictos que só Cristo tem as chaves de toda a compreensão. E só Ele poderá abrir o entendimento e nos fazer penetrar o véu adentro no pleno conhecimento da verdade. Nenhum princípio hermético funcionará sem a luz de Cristo, o nosso Mestre. O entendimento do livro de Enoque e a compreensão dele está justamente aí. Quando o Senhor arrebata os nossos pensamentos como Enoque, e nos leva a atingir níveis mais elevados no entendimento. Nele, alcançaremos os lugares celestiais em Cristo Jesus que nos foi prometido. Aí, todo o entendimento virá de maneira progressiva. E assim vamos adquirindo uma consciência pura.
Foi Ele que disse que não nos deixaria órfão, mas que voltaria a nos buscar através do seu Espírito e nos levaria aos lugares os quais Ele preparou para cada um de nós. E o Espírito da Verdade nos conduziria por toda a verdade. Aprendamos a pensar aos moldes de uma religiosidade pagã e profana. E só um arrebatamento de sentido nos fará mudar nossa maneira de pensar. O arrebatamento acontece justamente aí nesta situação. Quando somos tirados de um estado mental e transportados para outro. Assim vamos progressivamente sendo levados a Cristo. Veja que o arrebatamento nos faz vencer o dragão que está nos umbrais da porta da compreensão. E só Cristo nos fará passar por ele e darmos início então ao processo mental. Assim vamos atingindo durante o caminho, níveis cada vez mais elevados em nosso entendimento. Nosso objetivo é a mente em Cristo e a cristificação dela que refletirá toda a glória do conhecimento de Cristo. Quem jamais conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Todavia, nós temos a mente de Cristo. 1 aos Coríntios 2:16. Responda para mim, como você busca a verdade? Muitos gastam fortunas nesta busca. Dedicam suas vidas, se entregam e andam como piolhos sobre a cabeça dos outros. Estão acostumados a comer das mãos de religiosos cuja mente estão pervertidas. É um risco fazer esta entrega, não acha? É uma pena que muitos se perdem na busca incessante pela verdade. Mas quando encontramos a luz de Cristo, ou melhor, ela nos encontra, tudo muda. Estaremos protegidos dos enganos e mentiras do mundo e o Salmo 91 será uma realidade protetora ao nosso entendimento. Uma mente que busca a verdade precisa dar início a este processo voltando ao estado mental paradisíaco. Só aí tudo se iniciará na peregrinação que fazemos em busca por uma consciência na verdade. Seremos tirados do estado de ignorância e arrebatados ao estado de consciência cada vez mais elevada, seguindo então pela fé adquirindo padrões mentais dentro de uma hierarquia arquetípica. Mas o homem perdeu este estado mental e um querubim foi posto bloqueando nosso acesso a esta condição mental. Ninguém chegará ao pleno conhecimento da verdade se não começar por aqui. O guardião bloqueando a entrada, como escrito em Gênesis 13:24. O apóstolo Paulo nos dá esta resposta em 2 Coríntios 12:4. Só um arrebatamento pode nos conduzir a este estado mental paradisíaco para que o processo se inicie. Pois, todos que tentam adentrar pelo umbral da porta por suas forças serão impedidos por este querubim. E este guardião nada mais é do que uma constituição psíquica e mental criada por nós. São nossos pensamentos constituídos cheios de preconceitos e ideias que estruturam este guardião do paraíso. E é por isto que não temos mais livre acesso a este estado mental de iniciação. Onde poderíamos agora comer pela fé do fruto do conhecimento e crescermos em Cristo para obter a mente dele pela fé. Sabe por que você não entende muita coisa acerca dos mistérios da espiritualidade? Porque a sua cabeça foi configurada com ideias religiosas que não os deixam ver as verdades. Quando Jesus falou em derrubar o templo e reconstruí-lo em 3 dias em São Mateus 24, falava ele dessa destruição de ideias religiosas as quais levaram séculos para serem erguidas. E que foram instituídas em nossa mente. Nós fomos construídos com ideias religiosas as quais constituem terríveis mentiras e enganos que destroem nossa espiritualidade. E quando ele se manifesta em nós como a luz da verdade, essas ideias roem. Um abalo sísmico ocorre dentro de nós como um terremoto mesmo e que destrói tudo. Roem os conceitos, ideias, paradigmas, crenças, etc. Tudo vem na medida em que esta verdade vai se manifestando, a destruição vai se encorpando e tornando cada vez maior. Tudo que o falso cristianismo construiu, cai por terra. A verdade desmascara os enganadores, ela liberta, ela transforma velhos amigos religiosos em inimigos da fé. E só o Espírito da Verdade tem esse poder, esta capacidade de abalar os mais firmes fundamentos da religiosidade. Quem sabe você decidiu não ler mais este livro. O guardião bloqueou a entrada para o entendimento. Confesso que não posso realmente abrir a porta da compreensão para ninguém, só Cristo tem as chaves. O que faço aqui é testemunhar uma experiência que será avassaladora se você se entregar a ela. Nunca mais seremos os mesmos quando isto acontecer. Além de promover esta avalanche terrível, este mesmo Espírito nos consola durante as possíveis perseguições e incompreensão que vivenciaremos no ato dessa experiência. E Jesus vai mais além na instrução aos seus discípulos. Ele diz que se estes dias não fossem abreviados, nem os escolhidos suportariam.
Isto é uma profecia que se cumprirá em todos sem exceção que creiam nele. Então, dá para imaginar o que acontece com todos quantos experimentam essa experiência do encontro com a verdadeira luz. Mas o mesmo Espírito da verdade que causa tremenda destruição em nós, é o mesmo que nos consola e conforta. E quando nos sujeitamos a este processo, dar-se início então uma nova construção, agora com a verdade. Uma construção para a morada do Deus Altíssimo. Para a habitação de sua glória. Então, vale a pena deixar ruir tudo. Pois um novo nos espera. Cristo, na sua vinda, aniquilará tudo. Em 1 Coríntios 11:31 o apóstolo Paulo fala e recomenda-nos que procuremos com zelo os dons. 10. E fala também que quando vier aquilo que é perfeito, aniquilará tudo. Este é um fenômeno natural da perfeição, pois na medida em que avançamos pela fé em busca da perfeita vontade de Deus, certamente aquilo que está em nós de engano vai sendo aniquilado para que a verdade então encontre seu lugar e se estabeleça. Precisaremos estar imbuídos de certa coragem para abrir a mente e compreender as mensagens deste livro. E uma das coisas que nos impedem de enxergar as verdades que estão contidas nele é o preconceito religioso. Há muita coisa que o paganismo religioso ocultou dos olhos e ouvidos da humanidade. Desta forma, criaram um sistema religioso deformado. Um dragão, configurado segundo seus próprios interesses. Os homens foram cigados e se tornaram surdos para as verdades. Infelizmente, são poucos que se disponibilizam em buscar as verdades e não medem esforços para isto. Nem que seja preciso pagar um alto preço. O alto preço da incompreensão, dos conflitos religiosos e ideológicos, de abrir mão das amizades, etc. Enquanto estivermos sob este poderio e dominação de pensamentos criados por este mundo religioso, jamais compreenderemos não só este livro, mas as verdades em si. Este dragão existente na mente humana que quer destruir a verdade que quer nascer dentro de cada um de nós, como diz o livro de Apocalipse, deve ser destruído pela graça de Cristo. Só assim poderemos evoluir e crescer em nosso entendimento. Talvez você esteja olhando este meu livro e ouve meus áudios com certa ressalva. É óbvio. Nem te critico por ser assim. Num mundo tão corrompido onde as verdades se decomporam, será lógico que olhemos com desconfiança a tudo o que concerne às ideias espirituais. E aconselho você a ser assim mesmo. Sempre desconfie de tudo. Leve todo tipo de conhecimento a Cristo, como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 10. 5. Destruindo os conselhos, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Até mesmo aquilo que falho você deve desconfiar, pois também estou em um processo de aprendizagem, e quando ouço algo novo, ponho em prática aquilo que Paulo fala neste texto bíblico, como ignorante que ainda sou, pois há muita ignorância em mim ainda. Quanto mais penetro nesta vasta área do conhecimento, mas consigo enxergar as imensas trevas que ainda há em mim. Mas dou graças em ser flexível para consertar meus erros e enganos e repará-los sempre. Por esta razão não me julgo dono da verdade. Antes, me coloco como servo que continua no processo de aprendizado. Sendo humilde para reconhecer o quanto ainda preciso caminhar para encontrar a perfeição. Há muito que se falar desse livro de Enoque. Assuntos relevantes que complementam minha ideia acerca das mensagens contidas nele. Porém, só estas páginas seria impossível relatá-las ao todo. Tenho trabalhado com o objetivo de complementá-las. Abaixo relaciono outros temas e assuntos importantes que nos darão uma ampla compreensão do livro de Enoque. Muitos desses temas já estão concluídos e desejo editá-los e publicá-los em meus livros na sequência. Outros, porém, temas tão complexos que ainda trabalho neles, mas que em breve também publicarei em outros livros. Espero que esta minha primeira publicação abordando este tão polêmico assunto, tenha te despertado para uma realidade nova. Para uma espiritualidade que busca consciência na verdade.